E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo desse vídeo do canal. Sou o Felipe, tá começando mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você já se inscreveu, não esquece de deixar aí um sininho para ajudar o canal a crescer, para mais pessoas terem acesso a esse vídeo. Pessoal, teve aí o debate, né, da Liga Nerdola contra os lacrolas, entre aspas, não é? Porque eles não se denominam assim, pelo menos os participantes aqui do programa. E aqui é um dos cortes, eu queria reagir, trazer algumas observações aqui para vocês e trazer esse debate para com vocês aqui para este canal. Repete a síntese da pergunta, heróis. É porque o assunto foi embora. Foi explicada a questão da suspensão de descrença. Estamos vivendo em uma era polarizada, uma era onde nós temos principalmente as pessoas conservadoras, as pessoas de direita que se posicionaram, e dentro de uma obra, seja ela qualquer, essa questão do exagero, da politicagem, não quebraria a suspensão de descrença? Quando ele falou, quando entra ideologia no meio, se isso quebra, você sai daquele clima que você tá no cinema ou assistindo na sua casa e fala, saí do universo que eu tava. Bom, pra mim essa resposta aí já é meio que óbvia, né, galera? Se você tá ali assistindo o filme, do nada começa ali uma panfletagem, né? Começa ali um discurso pronto, sabe? Todo bem orquestrado, sob determinada ideologia, seja ela de que lado for, isso, na minha opinião, isso vai ser chato, né? Vamos ver o que é que ele vai responder. Vamos lá. É muito interessante puxar essa questão da suspensão de descrença, não tinha nem pensado nisso, eu vou tentar ser sucinto aqui. Mas eu acho muito importante isso mesmo, porque, por exemplo, uma pessoa pode ver muita representatividade em um filme e achar que aquilo não condiz com a realidade, aí chama aquilo de lacração. Mas, no entanto, essa mesma pessoa vai assistir Velocipastor, por exemplo, que é um pastor que vira um Velociraptor, e ele não vai falar, cara... Sharknado! Sharknado! O padre virou um dinossauro, cara. Então, acho que assim, o que gera essa diferenciação aí de dizer o que é lacração não tem nada a ver com suspensão de descrença. Já deu pra ver que ele não entendeu muito bem a pergunta, né? Ele não tá... Eles argumentam bem, são pessoas inteligentes, todos que estão ali são pessoas inteligentes, só que ele argumenta bem, mas ele não entendeu não é o viés, né? Mas o cerne da questão, né? Ele não conseguiu captar isso ainda. Tem a ver com o que a pessoa que está assistindo considera normal, né? Inclusive, eu queria puxar para uma coisa que estavam conversando aí antes. Eu caí, voltei, eu não sei o que aconteceu no meio, mas que estava falando sobre o conteúdo hoje em dia estar muito politizado. E aí eu me perguntei, enquanto estava ouvindo isso, quando foi que a arte e a cultura não foi politizada? O que é política, né? Política não é um conjunto de convicções, ou uma convicção, quando se considera uma pauta... Nesse ponto aí, a gente não pode dizer que ele está errado, né? Realmente, algum tipo de polarização sempre houve, sempre vai ter. A arte sempre vai ser usada como, né, o caminho para que você possa passar essas mensagens, seja de um lado mais progressista, um lado mais conservador, né? Mas eu acho que a questão que o Elvis levantou lá não foi essa, né? O Elvis do Heróis Mais. Específica. Pois bem, desde os primórdios da cultura, especificamente, todas as né? culturas são pautadas em política. Você vê lá, caraca, a estátua da Vênus pré-histórica lá, você vê como o corpo da mulher é representado. Isso demonstra o viés que aquele grupo de humanos tinha sobre a mulher. E aí nós vamos para várias obras clássicas aí, que as pessoas talvez nem sonhassem em chamar de lacração, mas também são politizadas. Shakespeare, obras gregas, tudo que é livro aí tem um viés político, não é? E até é engraçado que comentaram alguns exemplos aí que me deixaram muito intrigado. Por exemplo, Star Wars Episódio 7, com a Rey, foi sucesso, então não é lacração. Apesar da galera na época ter acusado de coisa similar, né? Da Mary Sue e etc. Mas... Aí já começa o erro, né? Não é uma contradição, né? Porque eles não veem dessa forma, né? Mas seria aí um erro, porque justamente a Rey é uma Mary Sue, né? Ela não tem nenhum desenvolvimento, você não vê o treinamento da Rey. Você não vê ela aprender a fazer as coisas, ela simplesmente vai fazendo e os poderes vão surgindo e ela já vai
automaticamente, né, dominando as técnicas e os poderes simplesmente assim porque sim, né? Não é, por exemplo, como o Goku, né, o Naruto, o Vegeta, o Sasuke, são personagens independente de ser masculinos, né? Tem a Sakura também, ela passa pelos mesmos processos. A Tsunade treina ela e você vê que ela, assim como o Naruto, eles precisam de um tempo, né, para aprender, para dominar essas técnicas. Inclusive o Naruto, em relação aos três ali no grupo Kakashi, ele é o que mais tem dificuldade de aprimorar suas habilidades, justamente porque ele é mais lento, né? Ele demora mais tempo para entender, né? Ele sempre precisa de uma forma diferente para poder dominar suas habilidades. O que não acontece com a Rey, o que não acontece com a Capitã Marvel, que são personagens Mary Sue, personagens pronto. Tudo ao redor deles tem que mudar, mas eles são perfeitos, né? Eles já surgem ali na trama como personagens 100% prontos, né? Não precisam aprender nada, eles já sabem de tudo. Isso é Mary Sue, dentre outras coisas. Mulan, porque não foi tão bem recebido, aí então existe uma diferença de percepção. Mulan também é uma Mary Sue, né? Mas é aquela coisa, eles não conseguem enxergar dessa forma e aí não conseguem perceber isso na obra, né? Que é uma Mary Sue. A Mulan também sofre do mesmo mal, né? Mary Sue pode ser também um personagem masculino, mas nesse caso aqui são 3 personagens femininos e 3 personagens aí que vêm da Disney, curiosamente, né? Coincidência, né? Então assim, é um personagem, mais uma vez, se você assistiu o original da Mulan, tem toda uma jornada de aprendizagem, de desenvolvimento para ela chegar onde chegou. Quando você vai ver o filme novo da Mulan, você vê que está totalmente distorcido, totalmente invertido. O mundo tem que se moldar, a Mulan tem que mudar, o mundo tem que se adaptar a ela, mas ela já está pronta, ela não precisa se adaptar a nada, né? Ela já é a super guerreira, super poderosa. Então assim, não dá, né? Então, inclusive quando há e não há política, né? Por exemplo, Top Gun. Caraca, filmaço, faturou pra caramba. Não tem lacração, não tem agenda política. Mas agora você falou do Top Gun, Miguel. Eu vou concluir, tu vai ver. Tá. Porque Top Gun... Top Gun 2, né? Que basicamente... O Top Gun Maverick. Maverick, perfeito. Mas o primeiro também. São filmes que exaltam a eficiência e a competência dos oficiais do exército americano. E é um filme que foi massivamente patrocinado pelas Forças Armadas Americanas. Isso todo mundo sabe, eu não estou de maluquice aqui citando coisa aleatória. Então, assim... Em parte, de fato, ele está certo, né? Em parte, realmente, houve essa colaboração entre o estúdio e as Forças Armadas, que é comum lá, né? Quando você vai fazer, por exemplo, o Godzilla de 2014 também teve lá alguma associação, porque você vai usar maquinário, você vai fazer gravações ali em certas instalações, você vai usar equipamentos do exército, você vai fazer uma representação. Então o estúdio tem que ter todo um cuidado. Então eles preferem realmente acompanhar de perto, né? Eles preferem inclusive ceder algumas coisas justamente para poder ter mais poder de controle ali dentro das gravações, da produção em si. Então aqui em parte ele está certo, mas como eu disse, eles não captou ainda o cerne da questão. Vai dizer que não é político? É propaganda do exército? Isso não é político, não? Então, assim... Mas que tá, a questão aqui não é ser ou não ser. A questão aqui, o cerne seria quando incomoda e quando não incomoda. Então, em Top Gun Maverick, isso passaria despercebido, né? Não é uma coisa que vai necessariamente incomodar você, as pessoas, vai tirar você da trama. Ele não entendeu isso ainda. O que o Elvis quis dizer é quando entra aquele discurso forçado, como eu já disse anteriormente, que te puxa para fora da obra, quando realmente incomoda por você sair do cerne do filme, né, da questão ali, às vezes até numa cena de ação, para vir uma frasezinha de efeito, daquelas bem forçadas, né? O que eu percebo é que quando a mudança sempre teve em Hollywood, tanto é que na época, é bom falar de super-herói que eu me sinto confortável, né? Nos quadrinhos, os super-heróis surgiram na década de 40, mas aí chegou o período aí que, não pode, esse negócio de violência, história de terror que estão contando, Comics Code Authority. Não pode. Então sempre houve mudança e houve resistência. Com o passar do tempo, o Comics Code Authority caiu, não foi mais à frente.
pessoas falam que a Marvel nos quadrinhos hoje está lacrando muito, mas e as mudanças que fez em todas as décadas? Na década de 60, a Giant Size X-Men, que colocou uma equipe lá, que muita gente argumenta que não é lacração por eles serem perseguidos por terem poderes. Né, mas independente. Eu vou adiantar um pouco aqui para a gente ver o outro lado da questão, né? Porque ele basicamente já falou tudo, só que ele se prolongou demais aqui. Vamos pegar aqui o Heróis e Mais que fez a pergunta, né? Vamos soltar aqui pra gente ver. Mickey 17. Das Novas Serpentes, inspirado no Donald Trump. O Caveira Vermelha, recentemente, inspirado no Jordan Peterson. Deixa isso aí é simples e direto, pô. Isso aí é simples e direto. Prego que se destaca e toma martelada, pô. O cara tá em evidência. O Barack Obama não se destacou. Mas agora, Barack Obama, eles colocam... Podemos pegar a palavra? A palavra é nossa, a palavra é nossa. Espera só um pouquinho. Agora, então, são 5 minutos pros comentários finais aí dessa resposta. É com vocês. Isso. É porque o Wagner colocou a pergunta, aí vocês responderam. Isso. Tudo bem. Okay? Vamos lá. Tá de boa, ok? Todos os exemplos que o Miguel trouxe, o Pablo e o Luiz trouxeram, são exemplos de boa escrita, cara. Entendeu? São exemplos de boa escrita. Vocês falaram do Steve Rogers, vocês falaram do Maverick, e outra coisa, Luque, quando eu citei o Maverick, eu não estava falando sobre lacração, eu estava falando sobre bilheteria, ok? Porque eu estava respondendo ao... Por essa razão, não é, alguns canais eu não acompanho mais, né? Porque a galera, não sei se é a questão ideológica e tal, a visão das pessoas mesmo, né? A questão particular delas. Por isso eu prefiro a Liga Nerdola, eu prefiro assistir o conteúdo da Liga Nerdola, porque ainda que eles erram para menos, sabe? Os caras, eles falam muito sobre a obra, mas eles deixam passar muita coisa, sabe? Tratam como se não fossem questões relevantes, quando na verdade são. Então eu acho que é uma falha aí da galera aí, entre aspas, né, os lacrolas, não são os lacrolas aqui no caso, por isso eu acabo concordando mais com a Liga Nerdola nesses pontos aí. Vou trazer vídeos aqui onde eu discordo deles, já trouxe vídeo onde eu concordo, e vou trazer vídeos aí reagindo a eles também. Pablo, então eu não falei, eu não entrei nessa discussão sobre a questão da ideologia que está por trás do Maverick. Se a gente for aprofundar, quando nós começamos o debate, nós já falamos sobre a questão da lacração, que é o panfletarismo. Dizer que Maverick não é bem escrito, não é legal, interessante. Essa é a questão, como eu disse, né? O cerne é o panfletarismo, como ele disse ali, né? É quando você coloca a agenda à frente de outras questões do roteiro, né? Tudo é menos importante do que a agenda. Então isso se destaca demais e acaba prejudicando a obra nesse sentido. Isso é uma coisa que o próprio Vilela já concordou, o Peter do Ei Nerd. Então, assim, é uma questão meio que já está virando... Não dá para dizer que é o concurso, né? Porque tem a galera ainda que, de certa forma, é negacionista dessa questão. Uma obra de arte sensacional que foi premiada, inclusive, salvou Hollywood, segundo Spielberg, ou, tipo assim, você pode não gostar, mas dizer que o filme não tem esses níveis de excelência, aí é outra coisa. Então, voltando à questão dos X-Men, o próprio Chris Claremont já falou que você não deve ver os X-Men como minorias, ok? Como uma minoria. Falou na CCXP aqui no Brasil. Eu acho que o Chris Claremont sabe mais de X-Men do que a gente. Eu acredito. Eu expliquei isso, eu citei o exemplo dele. Exato. Só para pontuar, ok? E sobre essa questão que a gente estava falando, ainda voltando no Steve Rogers, que o Steve Rogers é um conservador, o Luiz lembrou. Agora, olha a diferença de um personagem conservador que é minimamente conservador com diversos personagens completamente de esquerda que tem pautas esquerdistas. Então, isso que essa galera, né, não entende, né? Os mais progressistas eles não conseguem compreender isso. As universidades são basicamente de esquerda. A mídia é praticamente de esquerda. Os atores, diretores, produtores, a maior parte dessa galera, eles são de esquerda. Então, assim, a maioria das obras acaba puxando muito para esse lado. Só que o público em geral, a massa em geral, ele é mais conservador. Não é necessariamente de direita, mas é um público mais conservador, seja aqui ou nos Estados Unidos, em geral. Então acaba que esse público está batendo de frente com isso, ao mesmo tempo que parte desse público criou canais no YouTube, que é no caso a Liga Nerdola, e começou a bater de frente com isso. E os caras ganharam números, né? Os caras estão começando a incomodar, porque eles estão crescendo e falando coisas que os outros ou não têm coragem de falar,
ou ainda não conseguem ver, como eu disse aqui, né? Nesse exemplo aqui foi perfeito aqui, nessa questão do vídeo aí, que um vê a coisa de uma forma, o outro vê de outra. Até aí tudo bem, mas você tem que saber identificar esses pontos negativos também, né? Não só a trama em si, mas o que está por trás da trama. Eles não entendem, por exemplo, que pessoas ricas têm viés, e esse viés vai ser transmitido ali através das obras, etc. Existe um balanceamento, no mínimo, assimétrico aí. Então, eu concordo que a arte ela precisa ser livre, cara. Livre. E foi o que o Pablo falou. Se o artista está ali querendo escrever a obra mais política que for, caso do Alan Moore, que tem alegorias claras, entendeu? O próprio C.S. Lewis, que tem alegorias claras à religiosidade dele. O Senhor dos Anéis é muito mais metafórico, é muito mais de alto nível, vamos dizer assim. E Harry Potter e a forma como o Capitão Negro foi inserido também. Sobre a questão Capitão América. Sobre a questão que o Miguel Loquier, sobre a questão que do Miguel, só para fechar, Diego, eu passo para você, sobre a questão que o Miguel Loquier falou. Não, eu queria que vocês fossem aí mesmo, é aí que eu quero ir. Sobre o Capitão América e esse possível comportamento odioso de determinadas pessoas. Eu condeno plenamente. Eu adoro o Sam Wilson como Falcão. Exato. Eu gosto do Sam Wilson como Falcão. Ele é um personagem que eu adoro ele desde o início, que ele era um assistente social que era contra movimentos negros violentos. E o Buck como o Buck. E eu não gosto do Buck como Capitão América, eu não gosto de ninguém, eu não sou a favor do herói manta, isso é uma opinião minha, ok? Então, assim, eu acredito que pegar esse tipo de comportamento que é odioso, que todos os nerdolas condenam, e trazer para o debate de uma maneira assim, acredito que é um pouco leviano. Espero que depois você se explique, porque eu realmente não achei interessante esse tipo de abordagem, porque não é isso aqui que a gente quer discutir, entendeu? Então não existe nenhum tipo de apoio a nenhum comportamento nojento em cima de um personagem negro, que é um personagem que eu amo. O Sam Wilson eu Justamente essa questão, não é? Foi uma falha, na minha opinião, e na opinião de muita gente aí, tenho certeza, colocar o Sam Wilson como Capitão América, porque realmente, quer queira, quer não, soou como uma questão forçada. Pelo fato de que era um personagem que já estava pronto, ele já tem o próprio manto dele. Então, em vez de você exaltar o manto desse personagem, de você fazer esse personagem crescer mais, os caras colocaram na cabeça que porque tinham que substituir o manto dele por outro manto. Quando, na verdade, ele poderia continuar até com o escudo, ele poderia ser um representante do Capitão América, mas ele não precisava se tornar Capitão América. Sam Wilson, o Falcão Vermelho. Pronto, ponto, acabou. Até aí tudo bem. Agora, a partir do momento que você pega esse personagem e tenta moldar ele para ser outra coisa, eu acho que aí eles se perderam. Tanto é que o filme virou uma concha de retalho como virou. Foi fraco, né? Foi muito fraco. O roteiro é muito fraco. Então, por isso também, em vez de ajudar o personagem, eles acabaram mais prejudicando o personagem do que ajudando. Eu acho que essa é a minha opinião, a opinião de muita gente, né? Que se fosse um bom filme do Falcão Vermelho, seria muito melhor do que um Capitão América 4 aí, que basicamente ninguém, entre aspas, ligou, né? Liga pra isso aí. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like, ativar o sininho para receber todas as notificações. Valeu, fique aí com outros vídeos. Até o próximo vídeo e tchau.